Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, viu, Pedro? Sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu queria avisar vocês que a palestra, né, o vídeo está sendo gravado e entre 2 ou 3 dias já vai estar disponível para nós lá no YouTube, né, para quem quiser rever, para quem tiver perdido, né, querer assistir a palestra do Adelso. E é isso. Só mais alguns recadinhos. A gente pede a todos os participantes, com exceção do palestrante, né, que cortem o vídeo, o áudio, para poder privilegiar a conexão do palestrante, tá? Então, a gente pede a todos que corte o vídeo e o áudio. Nossa palestra virtual, né, ela é montada da seguinte forma: os 45 minutos iniciais do palestrante, não tem necessidade de interromper, a gente pede até que não interrompa, né, para que a palestra possa prosseguir da melhor maneira possível. E nos 15 minutinhos finais, né, depois de 8h45, a gente abre para a pergunta de todos, quem quiser fazer comentários, discutir o assunto, né, aí é um espaço aberto à participação de todos, ok? Queria dar boas-vindas ao Adelso, mais uma vez aqui na quarta-feira com a gente. E antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece inicial. Vou pedir a todos para relaxarem, levando os pensamentos, fecharem os olhos. Amado Mestre Jesus, irmão maior, de infinita bondade, pedimos a sua bênção neste momento em que nos encontramos todos aqui, espiritualmente juntos, buscando a comunhão de intentos, de ideias, de sentimentos para a prática do bem. Agradecemos a oportunidade que nos é dada nesse momento, em busca do esclarecimento espiritual. Que os bons espíritos, os nossos amigos espirituais possam intuir nosso palestrante e permitir a nós o melhor proveito possível, levando ao final dessa reunião os ensinamentos e as boas energias para os nossos lares. Assim seja, graças a Deus. Bom, ó Deus, novamente seja bem-vindo, tá? O tema hoje é higiene do coração. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Leandro. Agradeço a todos, né, pela participação e pela oportunidade que a gente tem de compartilhar essas ideias do Evangelho, que é sempre muito bom, né? E que a espiritualidade proteja para que a gente possa trazer aquilo que a gente preparou da melhor maneira possível. Eu vou colocar a apresentação aqui. Todo mundo está vendo? Tá tranquilo, estamos vendo. Ótimo. Bom, higiene do coração é um título que eu dei porque o pessoal da época de Jesus, em especial os fariseus, os saduceus, eles tinham uma preocupação muito grande com o aspecto externo, o culto externo. E Jesus veio trazer uma grande novidade, que é o culto do interior, e não aquele culto do templo, aquele culto em que só olhava o lado material das coisas, né? Os sacrifícios de animais, de uma série de coisas, né? Por isso que a gente chamou esse tema de higiene do coração, tá bom? É o seguinte,
Está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, e depois em Mateus 15, capítulo 15, versículos 11, 17 e 19. Jesus disse assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 5.8. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio, ou do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Por que Jesus tomou essa atitude de, mais uma vez, ensinar para as pessoas maldosas daquela época? Elas não compreendiam o teor espiritual das coisas que Jesus estava trazendo e, além de não cumprir, eles ensinavam as pessoas a não cumprir também, a só cumprir aquilo que eles achavam que era válido. Por exemplo, essa passagem, eu não trouxe toda, né? Mas o pessoal chamou a atenção, os fariseus chamaram a atenção de Jesus, falando, seus discípulos não lavam as mãos antes de almoçar. Aí Jesus falou o seguinte, ué, mas tem um tanto de coisa na lei que vocês também não fazem. Lá, por exemplo, fala que tem que honrar o pai e a mãe, e vocês não honram. Por que vocês estão preocupados, então, com lavar a mão para se alimentar? O que contamina o homem não é o que ele come, o que entra pela sua boca, mas aquilo que sai, né? É isso exatamente o que eu disse. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Jesus disse isso. Ô, gente, é claro que a gente também não precisa sair comendo tudo por aí. Só que Jesus tinha sempre a preocupação espiritual das coisas. Por exemplo, não comer das coisas sagradas, conforme era estabelecido. As pessoas não podiam entrar no templo e comer um tanto de coisa porque era proibido. O pão da consagração, nada disso eles podiam comer. Mas ninguém se preocupava com aquilo que saía da boca. Eles tinham um tanto de regras para as coisas externas, mas não tinha nenhuma preocupação com a limpeza do coração. Por isso que eu coloquei o nome de higiene do coração, porque o que a gente precisa fazer é exatamente limpar o nosso coração. Então, esse vai ser o nosso tema. Ainda, Jesus continua, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e contamina. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Olha que coisa interessante. Jesus disse que do coração procedem os pensamentos maus. Não é engraçado? Porque foi só recentemente
que a ciência descobriu que o coração tem milhões de neurônios, que não é só o cérebro que tem neurônio. Olha que interessante. Então, o coração também produz pensamentos emocionais, enquanto que o cérebro produz pensamentos intelectuais. Mas raramente a gente erra ou peca pelo aspecto intelectual. Não quer dizer que não peque, não. Lógico, erra, fere a lei de Deus, mas o que verdadeiramente atrapalha a caminhada evolutiva do homem é aquilo que está na emoção. São os pensamentos maus, as mortes, adultérios, fornicação. Aí tudo isso tem a ver, ódios, mágoas, orgulho, tudo isso é emocional. Tá certo? Quero chamar a atenção para isso, porque só agora a ciência sabe disso no processo do coração. Mas Jesus já falava disso, né? Então, vão, puros de coração verão a Deus. Puro. A palavra puro, de origem grega, quer dizer simplesmente limpo. E também para se referir à roupa suja que, após ser lavada, torna-se limpa. Essa, a expressão no grego significa isso, né? Para designar também quando o trigo era depurado após ter tirado a palha e ficar limpo. Tirava só a palha do trigo e deixava o grão. Isso também significava um trigo limpo, puro. E, em sentido figurado, é também usado para referir a um exército que limpou de suas fileiras soldados descontentes, fracos e covardes, formando um pilotão de elite e lutadores de primeira categoria. Eles faziam uma seleção no seu exército e só deixava os mais fortes, os mais destemidos, para que o exército fosse extremamente forte. Aquelas pessoas que eram mais fracas, elas eram desconsideradas, né? Então, isso é uma característica de ser puro. Coração. Na Bíblia, a palavra coração designa a sede de toda a nossa vida íntima do homem, né? Seu pensamento, sua memória, no caso, afetiva, né? Seus sentimentos, suas decisões. Na verdade, é o cerne da pessoa. Hoje, nós estamos entendendo, através de N mensagens que têm chegado no mundo inteiro, para pessoas religiosas e para pessoas não religiosas, chamar de canais, eles não gostam, eles não chamam de médium, para não só confundir com um processo religioso, né? No caso da doutrina espírita, por exemplo, porque são pessoas que não têm religião nenhuma, mas que recebem canalizações interessantíssimas, fala a mesma coisa que a gente, né? E tem a ideia do coração sagrado, que a Igreja Católica pregou para nós de maneira tão bela, mas não explicou. Quando eu falo o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria, hoje cada um de nós já sabemos que o coração de cada um de nós é o sagrado. Não é o órgão, não, mas é o processo emocional que está atrás do coração. É dentro de cada coração que está
a razão estabelecida da emoção divina em cada um de nós. É dentro do coração, que é chamado de centro de poder e de tranquilidade, em muitas outras religiões. Por isso que Jesus disse assim: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei com ele, eu entrarei com ele, cearei com ele, e ele ceará comigo. Né? Quer dizer, a gente precisa. E o coração só tem uma portinha que abre por dentro. Quando Jesus bater na portinha do nosso coração, a gente precisa abrir para ele poder entrar. Porque ele fala assim: e do coração daquele que tem amor por mim, hão de jorrar torrentes de água viva, sem jamais ter fim. É o nosso coração que faz isso. E Jesus cumpre sempre a ordem do coração dele, também bíblico. Eu cumpro a ordem do meu coração. Jesus não falava, eu estou cumprindo a ordem da minha mente, da minha inteligência, da minha capacidade, que estaria ótimo também, mas ele olha exatamente o coração dele, que é o coração divino, igualzinho o nosso coração, que é divino. Na glândula timo, que o André Luiz trabalha muito bem em suas obras, é exatamente responsável por toda defesa do organismo. E é na glândula timo que está o chakra coronário, que é responsável pelas nossas emoções mais fortes. Tá bom? Não se trata de uma perfeição moral, mas de uma retidão pessoal, a qual os evangelhos se referem como simplicidade. Né? Tudo isso está ligado no processo do nosso coração. Quando Jesus fala dos simples de coração, é porque quem vai herdar a terra é aquele que é simples de coração, ou seja, aquele que tem a pureza, que nem a gente canta na música, né? Do Tim. Quero ser manso, ser limpo, ser puro, né? E pobre de espírito. É isso que a gente precisa fazer. Buscar o conhecimento das nossas emoções. Tá certo? Trata-se da felicitação dirigida àqueles que são sinceros com Deus e com os homens. Quanto mais puro é o coração, maior é a felicitação com que o dono deste coração trata a si mesmo, a Deus e os outros. É também uma coisa muito interessante que eu estou lembrando aqui agora, não está anotado aí. O salmista Davi, né, lá no Velho Testamento, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, foi quando ele viveu, né, historicamente, ele errou demais. Só a gente lê a Bíblia, né, que a gente vai perceber que ele errou bastante. E Deus, então, acaba chamando a atenção dele, né, que nem chama de todo mundo, nós. Aí ele disse assim: eu pequei porque eu sou um pecador, Senhor, mas dá-me uma alma limpa, dá-me um coração puro. Isso que ele pediu. Não adianta, não precisava ser rei, que nem era um dos maiores reis do povo hebreu, conquistador de muitas coisas, né? Pai de Salomão. Então, é um espírito já bastante evoluído, mas que errou bastante naquela existência e acabou pedindo a Deus a retidão, a limpeza e a pureza do coração.
trata-se de pureza interior, distinta da pureza somente externa e ritualística. O que adianta, do ponto de vista espiritual, se eu estou com as mãos limpas para comer um ótimo banquete, se eu não limpo o meu coração para o banquete divino? Realmente não adianta muito. Ver a Deus. A gente não pode entender essa condição de ver a Deus com a perfeição sem pecado. Não tem jeito. Nessa dimensão que a gente está, a gente ainda não consegue isso, né? Nesse caso, só Cristo seria digno. Mas a pureza de coração significa simplicidade, que nós falamos. Cristalina, sinceridade diante de Deus, cristalina sinceridade diante de Deus e firme resolução em cumprir a vontade de Deus. É isso que significa. A gente ainda tem uma série de situações para reequilibrar. Como diz Emmanuel, o nosso passado é delituoso e a gente sabe agora que nós somos cheios de situações complicadas, lembranças, memórias, personalidades, às vezes associadas, às vezes dissociadas. E nós precisamos buscá-las, todas elas, reintegrá-las no nosso ser, exatamente no nosso coração sagrado, para que a gente volte a ser um todo com a gente mesmo. Vários trechos de nós, ao longo das existências, foram se perdendo pelas estradas da vida, e a gente precisa buscar todas elas. Por isso que vêm as aflições. As aflições são exatamente as memórias, lembranças do ontem, que voltam para ser trabalhadas no hoje, com vistas ao futuro. Bem-aventurados aflitos, como diz Jesus. Quer dizer, aquele que é aflito hoje é porque ele está no momento de enfrentamento das suas sombras, das suas memórias, das suas lembranças. Essas vêm para serem conhecidas, respeitadas, amadas. Sejam quais forem as nossas aflições. Ontem, inclusive, eu fiz um estudo em outra casa, né? As aflições anteriores. Tudo aquilo volta para a gente trabalhar. Isso é muito legal, porque nós só vamos ver a Deus com a pureza do nosso coração. E para que o nosso coração seja puro, nós precisamos trabalhar essa limpeza, assim como a gente vai tirando todas as palhas do trigo até que ele se torne o grão. Nós vamos fazer isso. Vamos pegar todas as nossas emoções desequilibradas do ontem, vamos requalificá-las no hoje, com vista à vida futura que nos aguarda. Podemos vê-lo, no caso de Deus, a partir do momento em que ele se torna uma experiência real em nossa vida. Porque a gente coloca Deus lá em cima, fora de tudo. E não existe isso, porque Deus, através das partículas adamantinas da criação divina, Deus está dentro da gente. Todo o nosso potencial criativo, co-criativo na criação é das partículas adamantinas que estão no nosso coração. Então, Deus fala no nosso coração. Tá certo? No futuro, teremos uma gloriosa e transcendente revelação de Deus, inacessível agora na vida presente.
rapidamente nós vamos começar a ver Deus de modo real na vida de cada um de nós. Hoje a gente já vê o efeito. A gente faz uma oração e vem a calma, Deus acalma nossos medos, acalma a nossa ansiedade, nos ajuda no processo depressivo e nas grandes dificuldades da vida. Mas ainda fica no plano teórico. Não há ainda, vamos dizer assim, um entendimento primeiro e uma compreensão segundo. Primeiro, compreender, ou entender, e depois compreender. Entender processo intelectual, compreender processo do coração. O que macula o homem? O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, latrocínios, falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem ter lavado as mãos, não torna o homem impuro. Certo? É muito interessante isso. Repito, você não vai pegar qualquer comida no lixo. Tem um tanto de gente que, inclusive, faz isso, mas isso, na verdade, não vai contaminar o homem em sua essência. E eu coloquei todas vamos chamar assim, de sujeira em negrito, né? Para a gente conversar um pouco mais sobre ela. O que macula o homem? Assassínio. O assassinato não é matar só o corpo. Todas as vezes que nós matamos a esperança, que nós matamos as possibilidades, toda vez que ocorre corrupção, e essa corrupção leva em situações delicadas outros irmãos, tudo isso é uma forma de assassinato, né? Adultério não é de jeito nenhum só o carnal. A gente sabe que o adultério carnal já traz na própria encarnação situação delicada. Mas esse adultério aí significa a contaminação da nossa consciência. De modo assim histórico, significa o cristianismo limpo, puro, virgem, semelhante a uma noiva de branco que vai para a núpcia com o noivo. E depois acontece, no caso, a igreja, né? Essa noiva é a igreja primitiva. Ela, na época de Jesus, era limpa, cristalina. Depois, essa mesma igreja se alia ao Estado. Aí a religião passa a praticamente dominar todo o Império Romano e todo o mundo. Estou falando agora da Igreja Católica Antiga, né? Antes medieval ainda, ou já começando a era medieval. Então, a igreja, do ponto de vista do Apocalipse, a mulher que é a adúltera, ela veste de vermelho, de escarlate dourado, que são exatamente as cores do Império Romano. Então, é a contaminação da nossa consciência ou da nossa igreja íntima com situações menos felizes. Fornicação, prostituir, idolatrar. É claro que não. Quando você coloca a imagem
para uma foto. Isso não é idolatria, não. Idolatrar é criar ídolos em que você deposita toda a confiança nele e ele vai te trair. Porque só Deus, por meio de Jesus Cristo, é que é isento de qualquer forma de vaidade. A prostituição, então, a idolatria, é exatamente a saída do caminho reto para entrar no processo de uma idolatria insana e de uma prostituição insana. Foi o que aconteceu com o cristianismo, que saiu de um cristianismo perseguido para se tornar um cristianismo perseguidor. Latrocínio, roubar e matar. Talvez, sinceramente, pior do que matar seja roubar. Porque quando você rouba também a esperança das pessoas, quando você rouba as oportunidades, as possibilidades de vida, quando você olha para o seu irmão e o seu irmão melhorou e você tem uma inveja enorme daquilo, aquela energia vai para lá para roubar a outra energia. Então, isso é um latrocínio. Não é apenas matar uma pessoa para roubar um bem material. Não é só isso. Isso a lei pune. A nossa lei terrena pune. Mas esse outro roubar e esse outro matar é punido pela própria consciência. Falso testemunho. Gente, falsear a verdade. Né? Quando a pessoa tem uma verdade para ser trabalhada e ele, por interesse próprio ou por interesse de um grupo, ele falseia aquilo. Isso é muito complicado. Né? E a gente acaba fazendo isso. Se não fez, se não faz agora, a gente já fez ontem. E precisa trabalhar isso. Né? Blasfêmia. Insultar o que é sagrado. É a mesma coisa. A gente está fazendo um estudo, né, toda segunda-feira a respeito da desolação como é que chama? Eu vou lembrar o nome que eu esqueci agora. Eu estou falando tanto nesse tema, né? A abominação da desolação, que Jesus disse na destruição do templo, né? É quando a nossa consciência está completamente contaminada. Por quê? Na nossa consciência estão escritas as leis de Deus, livro dos Espíritos, que confere direitinho com a profecia do profeta Jeremias, em que Deus disse para ele: eu vou colocar no coração do homem a minha lei no coração e na mente do homem. O Espiritismo retoma essa passagem da perfeição. Então, todas as vezes, a nossa consciência é sagrada, porque lá tem a lei divina. E que a gente insulta a consciência é como se nós estivéssemos profanando o templo sagrado do Espírito. Maledicência, difamar, falar mal, não pode de jeito nenhum isso também. Porque toda vez que a gente fala mal de alguém, a gente está fazendo um grande julgamento. E como diz Jesus, se o seu irmão disser, se você disser ao seu irmão, raca, essa palavra, antigamente as pessoas falavam isso de alguma pessoa, dizendo que a pessoa é inservível, é ignóbil, não serve para nada. Falavam cuspindo. Jesus fala que é melhor que essa pessoa se atire no fundo do oceano. Só de falar mal de alguma pessoa. Porque, claro, quando eu falo mal de alguém, eu estou corroborando a dualidade entre bem e mal. Eu me considero bom
e a pessoa que eu estou falando é a pessoa má. E, efetivamente, não existe isso. Para Deus, tudo é bom. Está em Gênesis. Nós, pela ignorância nossa, pela nossa rebeldia, é que criamos a maldade somente pelo simples fato de não fazer o bem. Como está escrito também no Evangelho segundo o Espiritismo, não fazer o bem já é um mal. Vamos lá, falta um pouquinho. De que forma começar esse asseio? É preciso que nos conheçamos primeiramente. É preciso conhecer o coração. Nós, Tipson, conhece de si mesmo. Saber quem somos e os deveres que nos cumpre desempenhar. Interrogar cotidianamente a nossa consciência. Exercitar um culto estritamente interno. É esse o início dessa tarefa grandiosa para a qual fomos chamados à Terra. Nós estamos aqui para que, na experiência da dualidade, a gente trabalhe a unidade em nós, que é Deus em nós. A limpeza de coração substitui o culto externo pelo interno. Os ajoelhamentos ou genuflexões, as adorações pagãs, as preces mastigadas, automáticas, não tem essa vírgula, não. Nenhum efeito tem direito, tem efeito, desculpa, sobre Deus. Tudo isso que você fala automaticamente, porque a gente precisa falar com Deus. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Oi? Estamos ouvindo. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim, Acho que o áudio dele falhou. Tá certo. Sim, estamos ouvindo. Parece que deu um pique aqui na minha internet. Fazendo a pureza em nós. De que forma começar esse asseio? Né? A gente, até aí vocês já viram, né? Eu já falei. Então, vamos mudar de slide aqui para a gente andar mais rapidinho um pouquinho. Oh, desculpa. Ainda continuando a nossa limpeza. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo em todas as suas nuances. É pensar, estudar, compreender. É crer que você é um amado filho de Deus e irmão de Jesus, que veio aqui para nos lembrar da vibrante e eterna lei do amor. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista e, finalmente, renunciar ao mal para abraçar o bem. Deixar a aparência pela realidade. Preferir o reino dos céus ao reino do mundo. Pois só dentro do supremo reinado é que verdadeiramente poderemos ver a Deus. Gente, essa é a mensagem que eu trouxe para nós, né, para nossa reflexão. E agora, fiquem à vontade para a gente conversar um pouco. Nelson, que reflexão, né? Primeiro, boa noite, né? A gente cumprimentar. Boa noite. Nossa, é um tema muito interessante, né? Higiene do coração. Eu fiz várias anotações aqui, mas vou deixar aberto, né, para o pessoal ir perguntando também. Então, gente, quem quiser complementar ou, né, tirar alguma dúvida, é só abrir o microfone ou então mandar pergunta no chat, tá, gente? Fica à vontade. Eu posso perguntar? Boa noite. Pode, claro. Boa noite. Bom, Adelson. Tudo. Foi logo no início que eu tive uma grande surpresa quando você afirma que o coração tem neurônios. Sim.
Isso para mim é surpresa. Para mim, ele tem terminação nervosa, porque neurônio está no cérebro. Não, Onde tá você, não. onde você leu isso? Eu quero Ah, saber. tem vários artigos científicos Ah, que já tratam dessa questão. depois você me dá uma bibliografia. Uma indicação. Porque eu estou com a informação errada e você está me trazendo uma coisa nova. Não, essa Então, informação está errada por muito tempo. Essa descoberta é recentíssima. tá vendo? Então, se você puder depois passar essa biografia, vou ficar feliz. Está Mas, ótimo. assim, São textos voltados para o processo da neurociência, né? Que está avançando absurdamente. Né? Uhum. Mas a sua exposição está muito bacana, essa coisa, é o puro de coração. A gente vai todas as vezes procurando ser esse puro de coração, mas como a gente está num planeta que ninguém é sincero, aí é aquela história. Você acaba também ficando assim, mas não é possível. E aí a gente começa a enfrentar o dia a dia com o outro que o que você foi sincera, tentou ajudar, o outro te vem com a ingratidão. Esse sentimento que está no coração machuca às vezes, porque esse sentimento são pessoas que estão ligadas mais de perto a você, né? Sim. Então, essas coisas que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Mas eu acho que a gente tem que manter mesmo essa conduta reta, né? Ficar com a presença do Cristo na nossa mente. Vânia, Jesus, há 2000 anos, já sabia disso. E ele escreveu, no Evangelho de Mateus, ele escreveu assim: e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque a gente vai enfrentar, principalmente na transição. Que nós... tá. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar esfriar. É engraçado que o Rui Barbosa, nosso Rui Barbosa... Lembrei dele. Isso, ele fala a mesma coisa. De tanto ver, triunfar as nulidades, o homem não quer ser mais honesto, né? Verdade. Tem medo de ser honesto. É a mesma coisa que Jesus disse há 2000 anos. Vamos perseverar, né, Adelson? Vamos, obrigada, porque, viu? veja bem, uma coisa muito interessante que você falou que está no outro. O primeiro passo para a gente trabalhar essa questão é abandonar completamente a ideia de que as coisas estão no outro. São as nossas personalidades do ontem que entra na nossa mente ou principalmente na nossa emoção, e nós projetamos no outro e, tal qual um espelho, reflete para nós. Uhum. Como diz Paulo de Tarso, hoje vejo como que por um espelho distorcido, amanhã verei como sou visto. Perfeito. Tá, joia. Obrigado, viu? Fique com Deus. Amém. Adelson, eu vou aproveitar a oportunidade. Você fala que a gente vê no outro aquilo que está na gente, né? Isso me deixa muito confusa. Porque, fora de dúvida. Por exemplo, na família, vamos supor, a gente tem uma mãe que é uma pessoa difícil e extremamente egoísta, e isso me incomoda profundamente. Significa que eu sou uma pessoa egoísta? No caso da mãe, é muito interessante que a mãe é o esteio da casa. Porque a mãe representa a emoção dentro do lar e o pai representa a emoção. O papel da mãe é gerar os filhos, não é isso? Na própria barriga, dá o sangue, né? E o pai tem o papel de apresentar o filho para o mundo e apresentar o mundo para o filho.
Beleza. Então, quem que sustenta o lar é a mãe. Nesse caso, se é só uma pessoa que acha isso, é a própria pessoa que projeta isso, que são personalidades dessa pessoa que, às vezes, dissocia e quer mandar no comportamento. Isso, então, não é visível, claro. É projetado na primeira pessoa. No caso da mãe, por exemplo, que é a pessoa que mais representa a vida, que doou a vida, que é autoridade, que gerou, que amamentou. Essa pessoa, então, é um grande espelho que vai refletir. Se todos os filhos acham a mesma coisa, é o seguinte: é uma sombra que está no universo que precisa ser dissipada. E essa sombra familiar, dentro de um processo chamado filogenético, descem todos, encarnam todos ao mesmo tempo, para que cada um limpe um pouco dessa faceta. É um processo coletivo. Que Quando Jesus interessante. fala, reconcilia-te com o seu adversário, nós só temos um adversário, a gente mesmo. E essa é a ideia do autoconhecimento. Interessante. Tem que analisar mais, né? E eu achei muito... uma coisa que você falou, que sai da boca o que procede do coração. Jesus falou. Refletir todos os dias, né? O que a gente tem feito no dia a dia, né? À noite, na hora de deitar, para a gente refletir as nossas ações para entender o que está saindo desse coração, né? Porque a partir daí a gente vai conseguir fazer a nossa reforma, né? O que tem de ruim na vida da gente é a projeção da nossa mente espiritual. Difícil isso, né? Mas hoje, aliás, a linha da psicologia está tudo nessa linha. A psicologia espírita nem se fala, né? Joana de Ângeles, Hamed, essa moçada toda, tem trazido isso. O trabalho porque eu nunca vou mudar o outro. Isso é impossível, senão Jesus teria mudado todo mundo. Exatamente. Então, eu só tenho que trabalhar comigo mesmo. Olha que doido. Ninguém tem o poder de me fazer feliz ou infeliz sem o meu consentimento. Mesmo que o consentimento foi ontem. Veja bem, é a Lina que está falando? Desculpa, quem está falando? Não, ninguém que perguntou agora? Você. A Fernanda que abriu o microfone, mas já fechou. Acho que ela quer perguntar, a Fernanda e o Paulo. Tá ótimo. Então, olha, a gente, só para a gente encerrar aqui, ninguém pode fazer mal para a gente, porque senão não tem como a gente reconciliar com ninguém, porque depender sendo do outro, é a gente, com nossas personalidades. Tem um texto muito bacana no Jesus no Lar, que eu gosto muito de falar, que chama A Coroa e as Asas. É muito interessante. É um tema que a gente pode trazer também no dia desse. Podemos mesmo. Muito bom. Deixa eu só falar. Pode falar, Fernando e Paulo, depois o Adelson. Ô, Adelson, boa noite a todos. Você estava falando, eu lembrei do Super Sincero, você lembra desse personagem? Eu lembro. O que eu lembrei é que ele sempre falava com a intenção dele, né? Sim. Ele sempre falava qual que era a intenção dele, né? Eu vou fazer isso porque a minha intenção é essa, né? Então a gente percebe que dentro do coração a gente tem que observar as nossas intenções, né? Assim, com a gente mesmo, a gente perceber qual que é a minha intenção, né? Nesse momento, né? Com essa articulação que eu estou fazendo com relação ao outro, seja no trabalho, seja na família, seja até aqui no grupo, né? Sim. Qual que é a intenção que a gente tem que movimenta essa questão do coração, né? Perfeito.
No livro dos Espíritos, na terceira parte, né, nas leis morais, se não me engano, na lei de adoração, os Espíritos respondem para Kardec que Deus julga só a intenção, não é o ato em si. Jesus disse isso, né? A mesma coisa. E o Espiritismo reproduz isso. Agora, a gente nunca deve usar a sinceridade para ferir. A sinceridade, ela precisa ser para construir. Só uma curiosidade, não sei se vocês sabem de onde que vem a palavra sinceridade. Não. Não, né? Pois é. Dizem que no Império Romano, antes de Cristo, eles produziam uma cera, uma parafina tão translúcida, tão transparente, que eles faziam as peças e falava que era de cera. A palavra, então o pessoal olhava aquilo e falava: aqui não tem cera. Isso aqui é sem cera. Daí vem a palavra sincera. Aquilo que não é opaco, é aquilo que é transparente, né? Daí vem a palavra sincera. Sem cera. E outra coisa também, Adelso, que você falou de Paulo de Tarso aí. Sim. Eu fico lendo os livros de oração e tem algumas passagens do Evangelho nesse livro, que é o Pão Nosso, Sim. onde ele fala que quando ele intenciona praticar o bem, o primeiro opositor que ele encontra é justamente ele mesmo, na própria intimidade. Isso mesmo. É. Perfeito isso. Ele mesmo diz: ai de mim se eu me calar. É muito. Mais uma coisa? Tem uma pergunta, Rosana, no chat, falou assim: se incomodar com o defeito do outro, não pode ser porque já resolvemos esse problema? A Rosana está perguntando. Se incomodar? Se você incomoda o problema do outro, não é porque você já resolveu esse problema. Essa aqui não. É porque ele ainda está no plano psíquico, né, para a gente trabalhar. Não quer dizer que a gente vai limpar completamente todas as nossas mazelas nessa encarnação ou outra, porque agora que as informações estão chegando, né, a gente vai melhorando, mas uma série de coisas a gente ainda vai ficar trabalhando nelas, né? O que me incomoda no outro é aquilo que eu preciso trabalhar. Qualquer coisa. Eu acho isso tão confuso de entender. Porque sou eu que projeto. Eu projeto no outro e ele age como eu quero que ele haja. Agora, o interessante é que a física quântica já está provando isso cientificamente. É assim, os observadores que observam partículas subatômicas. O que eles perceberam? Que quando eles olham para a partícula subatômica, a partícula age conforme o olhar do observador. Quando ele tira o olhar, ela some e vai para o universo paralelo. Isso já é experiência científica. Portanto, naquilo que eu foco, ele realiza. É até um pouco assustador, né? Que aí não, a gente isso é libertador. 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 Então, a gente começa a vigiar a gente mesmo. Orar e vigiar é para a gente, não é vigiar o vizinho, não. Na verdade, é aquilo que você falou, né, Adelso? A gente só tem como nos melhorar, né? A gente não pode fazer. Eu lembro sempre de uma palestra que a Tati fez um dia desses, que ela falou, né, que com os outros a gente pode colaborar, a gente labora por nós,
e colabora com o outro, né, dentro do que dá, né? A pessoa só se melhora, só muda e tudo quando ela estiver pronta, né? Não tem jeito mesmo, né? Então, por que a gente precisa do outro? Olha que doido, gente. Toda vez que eu faço qualquer coisa para o outro, automaticamente eu estou fazendo para mim. É simples assim. Daí Jesus ter falado, amar o próximo como a si mesmo. E não maior, não mais, nem menos. É na mesma proporção. Adelso, a Rosana ainda ficou com a dúvida, ela perguntou. Eu também acho confuso, porque se eu me incomodar com o assassino, eu também tenho um instinto ainda? Muito provavelmente. Aí é o seguinte, como diz o filósofo Platão, ninguém consegue amar ou odiar algo que não conhece. Só que, de repente, está muito longe. Agora, todo mundo é assim. Agora, olha que interessante. Eu vejo uma situação drástica na televisão. Aquilo vai me chocar, é claro, porque não quer dizer que eu fiz isso agora, mas tocou uma personalidade minha de ontem muito antigo. Nós já fomos salteadores de estradas, nós já fomos, sei lá o quê. Nós temos centenas de encarnações, ou talvez milhares. Então, em cada encarnação, algum pontinho do novelo fica sem ser trabalhado. E na outra encarnação ele acaba voltando. São as nossas sombras. Lembrando que a Cássia comentou isso quando eu fiz essa pergunta, Raquel, né? Se eu já fiz tal coisa, eu posso ter participado, né? Estar junto daquilo, e essa reminiscência me choca profundamente, porque eu estava ali, né? Como se diz, o que fosse como testemunha, né? Coparticipando, talvez, da situação, não diretamente. Mas, né? Talvez elaborando, né? Sendo mentor de determinada situação. O fato é que sempre atinge uma memória nossa. Assim como a gente se comove diante de um fato legal, então são nossas personalidades bacanas que sentem isso e passa para a gente. E como trabalhar? Nós vamos trabalhando nisso. Dentro da própria reencarnação, quando a gente não tinha essas informações, a reencarnação é isso. O perispírito é a nossa memória celular. Então, no nosso espírito tem tudo. Aí, o áudio dele está fechado. Adel, seu áudio está fechado. O áudio fechou. Você deve estar tentando ligar. Adelson? O som dele já está aberto. O áudio dele está fechado. Fecha seu áudio. Nossa. Eu já. Deixa eu abrir o outro. Eu acho que ele caiu. Do computador, está escutando? Voltou. Tá certo. É porque eu estava falando pelo áudio do celular, acabou a bateria. Então, agora estou falando pelo computador. O Adelos. Sim. Outra coisa que eu percebo também é o seguinte, por exemplo, o espiritismo, pelo menos para mim, é muito novo. Então, às vezes, a gente fica com ansiedade de recuperar, de certa forma, tempo perdido, se é que isso existe. E isso nos causa uma certa perturbação. Então, a gente tem que se voltar para a questão da eternidade e perceber que a gente tem que ter calma, paciência, tranquilidade, de que realmente nós não vamos. E nem existe essa possibilidade, né? A gente vai dar um passinho de cada vez. Então, ter tranquilidade, paciência, calma no coração, sabe?
observar realmente a eternidade e se tornar presente nas pequenas coisas, dentro daquilo que você dá conta, porque às vezes a gente vê pessoas com vida assim, numa velocidade que nem quer dizer muita coisa, né? E às vezes você fica achando que você está lento, que você está muito devagar, que você não está andando tanto quanto você gostaria, né? Mas as coisas têm o seu tempo, têm o seu momento, né? Para a gente realmente desacelerar, né, essa questão. Cada um tem seu tempo. Por isso que nunca é justo a gente se comparar com alguém. Ou vai ser maior, ou menor, ou mais rápido, ou mais devagar. A gente só deve se comparar com a gente mesmo. Né? Agora, o que acontece? Nós participamos de muitas crenças limitantes. A partir do momento, que hoje a gente fala toda reunião de segunda-feira, a partir do momento que a gente começar a se libertar das crenças limitantes, o nosso avanço vai ser enorme, vai ser rápido demais. Né? Não vai ser uma coisa, como diz Jesus Cristo muito bem no Evangelho de Mateus, ele fala, assim como que um raio clareia do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso é perfeito. De repente, a gente pode se melhorar muito, muito. O próprio despertar já é esse raio, né, Adelson? Exatamente. Porque todo mundo achava que essa expressão, a interpretação, né? Tem um tanto de gente de outras religiões que acham que Jesus vem como um raio, literalmente, no céu, como diz Raul Seixas, deslizando nos céus entre nuvens de 1000 megatons, né? Não é isso, não. Jesus vem nas nuvens do nosso pensamento. Se ele quiser voltar, ele volta o que quiser, porque ele é dono desse planeta. Mas tudo que ele precisou fazer, ele já fez. Ele é o caminho. O caminhar é por nossa conta. Né? Sensacional. Gente, nosso horário já está finalizando, mas alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser fazer mais uma pergunta. Já passou. Que senão a gente vai finalizar. Deixa eu só ver aqui. Adelso, é isso. A gente então quer te agradecer, né, todo o seu carinho, sua disponibilidade, né, todo esse amor aí que você tem, né, pelo estudo e pela nossa reunião. Muito obrigada mais uma vez. Adelson? Acho que ele não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Nós sim. estamos. Eu acho que... Travou dele lá. Ele travou a conexão dele. Mas a gente agradece, né, o Adelson imensamente, todo esse carinho, essa disponibilidade que ele tem com a gente na reunião. E agora a gente vai fazer a nossa prece final para finalizar. Né? Pedir todo mundo para relaxar, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma reunião, mais uma oportunidade, Senhor, de aprender cada vez mais. E pedimos, Pai, que nos ajude no nosso dia a dia para colocarmos em prática esse estudo, todo o aprendizado nos nossos desafios diários. Que nós conseguimos que a cada dia, a cada momento e a cada situação seja possível lembrarmos desse aprendizado e colocá-los em prática. Agradecemos a todos os presentes, a todos os espíritos amigos que estavam aqui nos ajudando e nos auxiliando. Pedimos também, Pai, para abençoar mais essa semana que teremos e iluminando a todos com a sua paz, tranquilidade para a nossa jornada aqui na Terra. Que assim seja, agora e sempre. Amém. Gente, agradecemos, né, a todos. Adelson, você voltou, né? Eu fiz a prece. Obrigado agora. Obrigado, gente. Todo o carinho, disponibilidade, né? Que você tem. Boa noite, gente. Fica com Deus. Boa noite. Muita paz. Fique com Deus, todo mundo, gente. Obrigado, com Deus. Tchau. Boa noite. Obrigado, Adelson. Um abraço. Boa noite, gente. Nada, gente. Tranquilo.